E agora a gente volta a falar da palestra de Alfredo Soares, que abriu aí o ciclo do CBN em Ação, um evento do Grupo RCN de Comunicação. Ontem, aproximadamente 1.000 pessoas acompanharam a palestra desse case de sucesso, que é o Alfredo Soares, um publicitário, né, que fala sobre vendas, sobre gestão, sobre marketing. Trouxemos, inclusive, há pouco aqui no Jornal CBN Campo Grande, qual era a expectativa, né? Essa brincadeira aí de expectativa e realidade. Pois bem, trouxemos a expectativa de quem foi assistir e trouxemos também o pós-palestra, o que as pessoas acharam da palestra de Alfredo Soares, e muitos classificaram aí como uma aula, né, de gestão, de marketing. Isabelle Melo está aqui com a gente agora na bancada do Jornal CBN Campo Grande, justamente para falar mais sobre esse palestrante, né, Isa? Ela que, inclusive, foi buscar o Alfredo Soares no aeroporto, veio conversando com ele, já fez gravações, participações ao vivo já antes mesmo da palestra. Então dá para contar aí um pouquinho da história dele, né, Isa? Desse case de sucesso que é o Alfredo Soares. Bom dia para você. Bom dia, Dani. Bom dia aos nossos ouvintes, ao pessoal que está acompanhando a gente pela TV também, pela live. Ontem foi um dia de muita correria aqui pra gente, um dia tão aguardado, né? Iniciar esse trabalho que vai seguir ao longo de todo o ano. A gente ainda tem uma programação extensa até dezembro, então tem muita coisa para acontecer. Mas ontem eu acompanhei de pertinho o Alfredo, como você falou, desde o começo, quando ele chegou aqui em Campo Grande. A gente foi lá no aeroporto recepcionar e foi muito engraçado, assim, positivo esse contato, porque logo que ele chegou a gente já deu de cara com uma pessoa que desembarcou junto com ele do voo. E ficou falando assim, é o Alfredo? É o Alfredo? Aí ele até brincou, as pessoas não acreditam, porque ele tinha o VTEX Day ontem, saiu de lá correndo, veio para atender só a gente aqui. Com palestra, inclusive, de Lewis Hamilton. Pois é, uma baita palestra. E a gente até falou, ó, ainda tem como talvez você conseguir um ingresso. Então, a gente já teve essa receptividade muito boa, ele já gostou desde ali. E depois ele veio aqui para a sede da CBN. Nesse percurso a gente acompanhou também de pertinho. Eu e a Carol, que estava com a gente no marketing, viemos em outro carro, ele veio com outro pessoal da CBN. Ele abaixava o vidro, ficava vendo a cidade. Para quem acompanha nossos stories também, a Rádio CBN no Instagram, @CBN Campo Grande, tem vídeos dele, a gente até brincou de levar ele numa caminhonete, ouvir música pantaneira, para já dar aquela clima, sensação, né, de sul-mato-grossense. Então foi muito legal, ele estava bem animado, bem focado. Ele chegou aqui, conversou com a gente no breakão, trouxe muitas informações em pouco tempo, falou justamente sobre isso, sobre essa aula que ele não estava para dar uma palestra. E na abertura dele ele falou isso, olha, eu não estou aqui para fazer uma palestra, eu estou aqui para trazer para vocês uma visão de ressignificar essa questão de vendas e marketing. E uma coisa que ele frisou bem foi deixar o marketing de ser o marketing, alguma coisa, uma ferramenta, e ser um setor dentro das empresas, que essa é a diferença. Tirar o marketing de uma ferramenta que precisa ser utilizada para um setor que tem que ser utilizado. Dá mais importância. E impulsionado. Exatamente. Então foi muito bacana ouvir isso dele, falando sobre a recepção. Eu até perguntei para ele, e aí, como é que foi a palestra? Ele falou, o público estava animado, no começo o pessoal até ficou meio assim, ele até brincou, você se importa falar palavrão? Vamos interagir? Então foi bem bacana. Foi uma palestra calorosa para iniciar. Vamos ouvir aí ele falando da própria recepção do público. Cara, eu senti um ambiente muito amigável, muito familiar, eu rodo o Brasil todo. E realmente, aqui a galera participou, calorosa, eu acho que a galera super interessada. Em todos os momentos da palestra que tinham interação para tirar foto de slide ou ferramentas para eles aplicarem, que é uma coisa que a gente prega muito no Gestão 4.0, que é não só entregar conteúdo, mas ferramenta. Eles foram para cima, tiraram foto, então agora eu espero que eles apliquem no negócio deles, vão encontrar desafios, vão errar, mas isso com certeza também vai mostrar algumas novas avenidas de crescimento e novas oportunidades dentro de negócios tão tradicionais. E emendando, assim, né, trazendo um resumão do que foi essa palestra, o que me chamou bastante atenção foi quando ele falou que para tudo isso acontecer são 3 pontos, né, 3 pilares muito importantes, que são as pessoas, os processos e a tecnologia. Então não dá para tirar um desses e fazer uma boa gestão, uma boa empresa, tem que caminhar junto. Ele deu exemplos palpáveis, assim, né, até para mim que não atuo nessa área de vendas, os exemplos foram visíveis, então foi muito didático, foi fácil de entender o que ele falava. Foi muito positivo, a gente conversando com o pessoal que estava lá, eles falaram que foi muito boa a palestra, porque eles esperavam algo essencialmente distante, aquela coisa, olha, tem que ser assim, mas não, ele mostrou como fazer, deu exemplos, colocou na realidade. Ele fala muito de internet, sim, né, Isa? Exato, e de como a internet veio para
mudar esses ares. Ele falou aqui até pra gente na CBN, TikTok. Antes você falava TikTok, coisa do meu filho, do meu neto, uma coisa de adolescente, não vai vingar. Hoje tem empresas vendendo essencialmente pelo TikTok, crescendo pelo TikTok. Outro exemplo bacana que ele deu, e a ideia que ele trouxe, né, nas palavras dele, é de criar mansões em terrenos alugados. Ele explicou muito isso, de usar as ferramentas, o Facebook, o Instagram, o próprio TikTok, mas como você leva isso para sua empresa? Se o dia o TikTok deixar de existir, você deixa de existir também? Então, como é seu relacionamento? Ele precisa dessa ferramenta ou ela é um auxílio e você existe além daquilo? Então, foi algo que eu acho que você abriu usa, mas não pode ser dependente. Exatamente. Então, foi muito bacana e ele falou sobre isso, né? Sobre criar estratégias para conectar os clientes além daquele momento da venda, para manter um relacionamento e não ser só aquele vendedor ou aquela empresa que só busca o momento. A dica que eles saem daqui não pensando em oferecer o produto para mais pessoas ou aparecer a marca dele para mais gente, mas olhando para dentro dos clientes, entendendo quem são aqueles personas, os grupos de clientes, quais são os comportamentos que eles estão fazendo no dia a dia e, lógico, criem estratégia para o negócio deles cercarem, né, envolverem, se conectarem com esses clientes ao longo dessa rotina, desse comportamento. Acho que fazer negócio é entender o comportamento do cliente e conectar o seu negócio nessa rotina, nesse comportamento. Isso vai fazer o seu negócio aprender muito mais e criar solução e não ficar vendendo produto ou serviço. E o que ele falou também é de tirar aquela ideia de que, nossa, você é vendedor, isso é algo ruim, isso é bom, você é vendedor, então trazer isso para algo positivo. Tirar aquela ideia de, o vendedor engana, ele quer te vender de qualquer maneira, ele vai falar que é bom de qualquer jeito. Não, é você criar uma relação e o vendedor ser mais como um educador. Ele vai te explicar o que é aquele produto, ele vai entender a sua necessidade. Então ele falou muito sobre isso, sobre esse futuro conectado com a informação descentralizada. Os vendedores, o vendedor do futuro, ele vai precisar disso. Então ele deu ali um resumo de tudo que ele falou na palestra, de qual é essa cara desse novo vendedor do futuro. Eu acho que a descentralização da comunicação, né, com quanto hoje a gente aprende, recebe informação, notícia pelas redes sociais, pelo WhatsApp, o papel e a missão do vendedor do futuro é conseguir compartilhar conhecimento e poder educar o seu cliente com aquilo que interessa a ele, e nem sempre só sobre o seu produto. Porque o consumidor está muito empoderado, o consumidor tem muito acesso à informação técnica, característica do produto. O papel do vendedor agora é atender, é servir e conseguir fazer essa conexão entre marcas e consumidores. E, bom, para fechar, eu conversei com ele ali, puxei ele de canto e perguntei se ele pretende voltar. E ele falou que sim, ele falou assim, olha, gostei, vamos ver se até acabar isso aqui eu não volto. Então ele já deixou uma porta aberta, gostou bastante da presença, de toda a estrutura que a gente ofereceu também, o Grupo RCN junto com a CBN em Campo Grande. E ele frisou no final ali, na nossa conversa, falando sobre a importância do erro. Que muitas vezes o vendedor, o empreendedor, ele acha muito positivo quando ele acerta. Quando ele vende grande, quando ele tem grandes alcances, mas quando erra também é um ensinamento. E ele puxou muito isso para as startups. Porque como a gente apresentou, ele é investidor anjo de mais de 25 startups, ele tem esse relacionamento desde a faculdade com as empresas júniors. E eu perguntei para ele como é que isso se desenvolve dentro desse panorama. Porque lá a gente estava falando para empresários, empreendedores, ele até brincou, né? Para herdeiros. Então, tinha até uma advogada que a gente entrevistou, sim, até porque advogado também é empreendedor, tem um escritório para tocar, né? Exato, e ele falou sobre a importância desse antes, de como você começa, você lembrar dessa sua essência, de não ter medo de errar, de não ter medo de ousar e não ficar naquela receita de, tá dando certo, vou seguir. E ele falou, olha, não é bem assim. E eu contei pra ele, né, falei, olha, aqui em Mato Grosso do Sul essa ideia de startup tem crescido bastante, o Sebrae também, que foi um parceiro nosso. Eu pedi alguns dados, eles falaram que hoje, no Living Lab, tem cerca de 26 ideias de startups crescendo, nascendo dali. Ele falou, olha, isso é muito positivo, porque é daí que começa uma história de sucesso. Olha, eu acho que o mercado de startup, o mercado de faculdade, empresa universitária, eles não têm medo de errar. Eles são feitos para errar. E é exatamente durante o processo de criação que você erra, aprende, refaz e encontra grandes oportunidades. Então, grandes oportunidades vêm em notícias ruins, assim como notícia ruim também traz grandes oportunidades. Então, você tem que saber dosar. E esse mercado, esses dois mercados, eles lidam muito bem com a notícia ruim. O erro para eles, a falha, eles não têm problema com isso. Diferente do empresário tradicional, que tem o orgulho e não quer errar. E foi assim que eu encerrei hoje, né? Tenha mais paixão pelo seu futuro do que orgulho do seu passado.
Se comprometa com o seu futuro, siga em diante. Aquela frase não se mexe em time que está ganhando não funciona mais na gestão no dia de hoje. Gostei bastante dessa frase, inclusive eu anotei ela porque eu achei muito bacana essa ideia. Claro, a gente já conhece de time que tá ganhando não se mexe, mas mexe sim, ele mostrou isso. E essa ideia de não ficar pegado ao nosso passado, né? Ter paixão pelo que a gente já conquistou, mas claro, olhar pro futuro e pretender o futuro. Então isso foi bem bacana. E já falando em futuro, Dani, pegando esse gancho, a gente tem muita coisa ainda para viver dentro de 2022. Eu falo com muita felicidade porque eu acompanhei desde o começo o CBN Ação e agora voltar ao presencial foi muito bacana ter o contato com o público. Inclusive teve uma menina lá, uma moça que eu entrevistei, e ela tava com o livro dele, né? E ela não tinha nada a ver, ela fazia, acho que era direito ambiental. E ela falou, olha, não tenho nada a ver com vendas, mas eu tenho essa veia empreendedora e quando eu li o livro dele eu gostei demais. Então ela foi para acompanhar, gostou também da palestra, claro. E a gente vai trazer essa oportunidade para muitos outros nichos, né? Mas focando bastante na economia, nos parâmetros da É só a primeira, né, Isa? Exato, a primeira. De 11 encontros. E a gente já tirou tanta coisa positiva, tem muito ainda para vir. Então, já atualizando aí pro pessoal que tá acompanhando, o nosso próximo encontro vai ser no dia 17 de maio com o CBN Agro. Não será o CBN Ação, então o próximo encontro é no CBN Agro, que será com Maurício Bellinello. Ele vai trazer uma análise desse mercado, para além de falar só do mercado rural, mas trazer uma análise do futuro, do que trouxe a pandemia, do que está agora e como vai ser. Então esse que é o bacana. Dia 24 de maio a gente tem o RCN em Ação, iniciando com o Eugênio Mussac, dessa vez em Três Lagoas. Então a inovação desse ano também é levar para outras cidades, não vai ficar só centralizado aqui na capital. Dia 28 de junho a gente vai ter o primeiro fórum RCN de economia aqui em Campo Grande, com 4 nomes grandes, né, de importância ligados a esse setor. A gente vai ter Natuza Neri, Antônio Maciel Neto, Zeina Latfi e Alexandre Mendonça de Barros. Então é uma programação muito robusta para a gente entregar todas essas informações e para não servir só de algo, uma palestra corporativa, uma informação, mas para realmente agregar conhecimento. É um grande debate, né, Isa? Isso. E esses são alguns dos nomes. A gente tem também no segundo semestre mais encontros do CBN em Ação. E se você quiser todos os detalhes de todos os nomes, de todas as datas, entre lá no nosso portal RCN67. Obrigada, Exato, Isa. porque a gente fecha só em dezembro, então tem muita coisa para acontecer. Combinado.